Doutora, há uns 2 dias eu tirei um dente e agora eu tô sentindo muita dor, mas é uma dor assim quase que insuportável. Tem alguma coisa errada? A cicatrização não tá sendo normal? É normal a gente sentir dor depois que extrai um dente? Eu sou Juliana Nascimento, sou cirurgiã dentista e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre alveolite. E o que seria alveolite, né? Essa coisa aí com um nome tão estranho. Bem, a alveolite nada mais é que uma inflamação ou infecção do alvéolo, principalmente após a extração de um dente, tá? E o que seria o alvéolo, doutor? Bem, o alvéolo é aquela caixinha onde estão contidos os nossos dentes, tá? Então, quando a gente remove ali um dente, fica um espaço, né? Que era onde o dente estava encaixado, né? O espaço ali da raiz. Esse espaço a gente chama de alvéolo. Então, quando há inflamação desse espaço após uma extração dentária, a gente chama de alveolite, tá? A alveolite, ela tem 2 tipos. Tem a alveolite seca e a alveolite purulenta, não é a alveolite molhada, tá? A alveolite seca é quando o espaço ali, depois da extração, ele permanece vazio, não se forma ali o coágulo que deveria se formar. E aí o osso ele fica exposto e o paciente tende a sentir muita dor por conta das terminações nervosas expostas ali, tá? Sempre que a gente remove um dente, é necessário que nesse espaço que ficou ali se forme um coágulo, né? Aquele espaço ali ele se encha de sangue para formar esse coágulo e aí sim iniciar o processo normal de cicatrização. Se não se forma esse coágulo aí, vai ficar ali um espaço seco com o osso exposto e o paciente sentindo muita dor. No caso da alveolite purulenta, naquele espaço ali vai haver formação de pus, né, uma secreção purulenta. É nesse momento aí que o paciente ele começa a sentir um gosto ruim na boca, ele tem ali a litose, né, um mau hálito, porque de fato é uma coisa ali que está apodrecendo ali dentro, tá? E ele começa a sentir isso e também uma dor muito intensa, tá? De fato é uma dor muito chatinha depois da extração. Então, geralmente quando o paciente entra em contato comigo, 2 dias depois de tirar um dente, informando que está com dor, que está sentindo um gosto ruim na boca, eu já imagino que seja a alveolite, tá certo? Só que assim, para que haja, né, para que ocorra a alveolite, muita coisa aí está envolvida, tá? Tem relação às vezes com o profissional também? Tem, mas geralmente está mais ligado aos cuidados pós-operatórios que o paciente ele não tem, né? Ele recebe ali a orientação, mas ele não segue a orientação. No caso do profissional, ainda existem profissionais que depois que remove o dente, eles não dão ponto, tá? É necessário que dê o ponto, tá bom? Para que aquele coágulo se forme e fique contido ali no espaço. Se não tiver nada segurando ali o coágulo, esse coágulo ele vai se deslocar, tá certo? Então, se remover um dente, é necessário sim fazer ali a sutura, dar o pontinho ali para segurar aquele coágulo para que a cicatrização ela ocorra normalmente, tá bom? Quando ligado ao paciente, ocorre muito do paciente, depois, assim, poucas horas depois da extração, começar a fazer bochecho, né? Chega em casa, sente aquele gostinho de sangue na boca e começa a fazer bochecho com muita força, começa a cuspir com força, e aí aquele coágulo que se formou ali, mesmo com o ponto segurando, ele vai se deslocar pela força do bochecho ali, certo? E aí se forma, solta, se forma, solta, vai ter um momento ali que vai parar de sangrar e não vai se formar mais nenhum coágulo e o paciente vai ali desenvolver a alveolite, tá certo? Então, eu, por exemplo, quando eu faço as extrações aqui no consultório, eu sempre oriento o paciente, né, por escrito, sempre oriento a ele só fazer o bochecho 2 dias depois, né, 48 horas depois da extração dentária, porque aí já é um tempo bom ali do coágulo se formar e ficar mais fixo ao alvéolo, certo? Só que às vezes o paciente ele fica meio que agoniado ali com gostinho de sangue, que pode ficar na boca e faz esse bochecho, né? Ou às vezes ele tá tão apressado ali para ir embora, para sair da cadeira, que ele não escuta quando a gente tá dando as orientações, mas eu sempre gosto muito de dar por escrito, mas ainda assim acontece muito no consultório, tá? Outra coisa que pode ocasionar também alveolite são pacientes fumantes, tá? Por quê? Porque o calor ali, ele vai dificultar bastante na cicatrização, tá?
Então, pode ser que aquele coágulo não se forme ali e o paciente, às vezes, ele não quer passar alguns dias ali sem fumar e demora esse processo de cicatrização e ele desenvolve ali a alveolite. Pacientes também diabéticos podem também desenvolver alveolite, porque o paciente com diabetes, né, você sabe, você que tem, sabe que tem aí uma dificuldade no processo de cicatrização, então também pode desenvolver. Mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, anticontraceptivos, pode também desenvolver, né? A gente sabe que os pacientes que fazem uso dessa medicação, desse tipo de medicação, tem a tendência, né, de ter trombose, tá bom? Então, isso também pode causar uma alveolite, mas a maioria das vezes mesmo é por conta do paciente ele não seguir as orientações. Quando a gente segue ali as orientações, outra coisa também que pode ocasionar é o paciente que às vezes fica com medo de limpar a região, né? Eu sempre falo para o paciente, olha, escove normalmente, não precisa escovar com força, né? A gente sabe que tem ali uma coisinha ferida, tá? Então assim, não precisa escovar com força, pega uma escovinha macia, aquela escovinha de criança, baratinha mesmo na farmácia, bem molinha, só para escovar por cima, para evitar que se acumule também alimento naquele alvéolo. Porque se acumular alimento ali dentro e aquele alimento não sair, ele vai apodrecer. E aí vai causar também a alveolite, tá certo? No entanto, uma vez que ocorre a alveolite, o paciente, eu geralmente, quando é aquela coisa assim um pouquinho mais leve, o paciente fala, ó, doutor, eu tô sentindo uma dorzinha chata aqui que não passa, uns 2 dias, aí eu falo pra ele, ó, escova direitinho dentro, tá? Faz o bochecho, claro, depois de 2, 3 dias, faz o bochecho, aí vê se melhora. Toma um analgésico, vê se melhora. Se não melhorar, o paciente tem que voltar para o consultório para a gente fazer um novo procedimento. E que procedimento seria esse? A gente anestesia ali a região, tá? Remove o ponto, cureta, né? Que é uma colherzinha, um instrumental específico que a gente usa, que ele parece uma colherzinha, e a gente cureta tudo aquilo ali para que haja um novo sangramento. Limpa tudo aquilo, vai sangrar novamente, e aí lava bastante com soro, fecha novamente, né? E pronto. Medica o paciente e a gente aguarda aí, dando mais novas orientações. E, enfim, geralmente o paciente se livra rapidinho, tá? Em casos mais graves, às vezes o paciente passa muito tempo aí para procurar um atendimento. Então, se essa infecção ela demorar um pouquinho mais ali, o paciente pode ter febre, a dor pode passar para outros lugares, né? Que a gente chama ali, ela fica mais difusa, então ele para de sentir só na área onde removeu o dente e passa a sentir ali em outras áreas também. Só que dificilmente chega nesse estágio, porque o paciente, quando começa a sentir dor ali, ele já tá ligado, ele já liga pro dentista e o dentista orienta bem, tá? Então, assim, a alveolite é um problema que acontece muito, que às vezes os pacientes são um pouquinho teimosos, mas é muito tranquilo de contornar a situação, tá certo? É algo assim bem central, né? Uma coisa ali que quando a gente já dá o diagnóstico é fácil tratar, tá certo? Então, se é o seu caso, se você removeu um dente aí, tá? 2 dias, começou assim, após 2 dias da extração, 2, 3 dias, começou a sentir ali uma dor anormal, conversa com o dentista que fez o procedimento e aí ele vai saber o que fazer, tá? Ele vai te orientar direitinho, tá certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, um assunto aí um pouquinho mais leve, mais tranquilo, tá? Mas que é bom sempre explicar, porque existem muitas dúvidas. Por mais simples que seja para mim, às vezes não é para o paciente. Às vezes o paciente ele fica muito preocupado quando ele tirou um dente ali que estava incomodando e depois de remover continua incomodando e ele às vezes fica um pouquinho desesperado, não é? Mas, enfim, espero que eu tenha explicado bem para vocês, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu Instagram, tá? Vocês podem falar lá. Se não quiser falar por aqui, pode falar lá no direct. Vou deixar também aqui o meu WhatsApp, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato. E também vou deixar um link aqui que direciona para a marcação de consultas, tá bom? Eu atendo em Recife, né? O consultório de fato que eu atendo é em Recife, mas eu também tenho dias
Tem dias que eu atendo em Natal, tá bom? Então, se você for de Recife ou de Natal, né, no Rio Grande do Norte, pode falar comigo e a gente agenda aí a tua consulta, tá bom? Tchau, tchau!